Começamos nossa edição de hoje trazendo as repercussões sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes de que somente a PGR pode pedir o impeachment de ministros do STF. A determinação reacendeu a crise entre Judiciário e Congresso e provocou reações entre parlamentares que deve desencadear propostas em retaliação ao Supremo, caso não seja revertida. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso analista de política, Felipe Monteiro, e com a repórter Marília Ribeiro. Marília, temos a Marília, pessoal? Temos Felipe. Oi, Felipe, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, nossos telespectadores. É um prazer estar com você mais um dia aí. Agora, na redação do Metrópolis em Brasília, né? Muito bem, pertinho aqui da gente. Temos Marília ao vivo, produção? Bom, ainda não temos Marília que vai entrar ao vivo falando sobre esse assunto, mas vamos bater uma bola aqui, Felipe, sobre isso, porque uma determinação, uma liminar monocrática, uma decisão de apenas um ministro de mudar uma lei, de mudar uma determinação que já existe. Falamos sobre isso, né? A lei do impeachment antiga, desde 1950, mas que vai ser mudada, que está sendo mudada por uma determinação de apenas um ministro. É claro, vai haver sim uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, isso ainda vai ser analisado pelo plenário da Casa, mas fato é que isso já causou um estrago, já causou um rebuliço no Congresso Nacional. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados já aprovou aquele projeto, aquele PL que trata das decisões monocráticas dos ministros do Supremo. Isso estava um pouco debaixo do tapete, é um projeto que estava um pouco parado. Agora, o ministro Gilmar Mendes decidiu mexer nesse vespeiro. O Congresso Nacional se movimentou, o assunto agora segue para o Senado Federal. Cabe aos senadores também aprovarem essa proposta, a saber se as decisões monocráticas vão valer ou não vão valer para derrubar decisões que saíram do Congresso Nacional. Difícil, Felipe. O ministro Gilmar Mendes pegou a todos de surpresa com essa decisão. Como eu disse aqui na nossa chamada, o próprio advogado-geral da União, Jorge Messias, se manifestou sobre esse assunto. Ele que foi chamado para se manifestar sobre isso. Preferiu ficar calado lá atrás, quando teve o pedido para se manifestar. Ele que vai ser sabatinado pelo Senado Federal. Lembrando, para quem não sabe, ele é o indicado do presidente Lula para a vaga no STF, para a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente. Ele se manifestou ontem, falou sobre esse assunto. Ele é contrário sobre essa proposta, até porque ele precisa agradar um pouco os senadores, né? O beijamão está aí, ele precisa agradar os senadores, então é um assunto muito delicado para que ele fique do lado do Supremo Tribunal Federal. Agora, será que a gente pode esperar uma maioria no STF concordando com o ministro Gilmar Mendes, Felipe? Neila, mais uma crise entre o Congresso Nacional, o Senado Federal e o STF, né? Agora por meio do Gilmar Mendes, que resolveu mudar e subverter a lógica do processo de impeachment. O principal ponto da mudança do Gilmar Mendes, né, como a gente reportou ontem e hoje novamente, é exatamente impedir que qualquer cidadão possa dar início ao processo de impeachment, possa peticionar o presidente do Senado Federal para iniciar o processo de impeachment. Na decisão do Gilmar Mendes, ele coloca que somente o Procurador-Geral da República possa movimentar, né, e solicitar o impeachment de ministro do STF, né? E isso tira o poder do Senado Federal, tira o poder do povo e, acredite se quiser, Nila, trouxe em conjunto o pessoal da oposição, do PT, do PL, todo mundo de forma uníssona está contra a decisão do Gilmar Mendes, que tira, né, o poder do povo, né? É bom lembrar que todo o poder emana do povo. Os congressistas representam o povo, o Senado Federal, em última análise, protege o povo por meio de decisões judiciais, ou seja, todo o poder emana do povo. E quando o Gilmar Mendes, de certa forma, ele dá uma decisão nesse sentido, né, falando que somente o Procurador-Geral da República possa iniciar, né, e peticionar para iniciar o processo de impeachment, ele tira o poder do povo e subverte o instituto do impeachment. Claro, né, que numa república também a gente não pode banalizar o impeachment, a gente não pode usar o instituto do impeachment para toda a questão, né? Então, eu acho
que é normal e natural que numa república, no Estado Democrático de Direito, você também queira proteger as instituições, né? Mas não dá para proteger as instituições tirando o poder do povo, né? Então, essa decisão do Gilmar Mendes é uma decisão completamente equivocada, no meu entendimento, e eu entendo, Neila, e eu espero que os ministros... É bom lembrar que essa decisão se deu, né, dentro de um processo de controle de constitucionalidade, né? A DPF, a Arguição de Cumprimento de Preceito Fundamental. Então, todos os ministros da Suprema Corte têm que se manifestar sobre a decisão do Gilmar Mendes, né? Então, eu espero, né, que, ao invés que o Senado Federal dê resposta para o Senado Federal, que os próprios ministros, né, os 11 ministros, os 10 ministros que faltam resolver e decidir sobre o assunto, eles, de certa forma, façam o próprio autocontrole, né, e mudem a decisão do Gilmar Mendes de modo a manter o povo a decisão de entrar com o processo de impeachment, né? Então, eu espero que o próprio STF faça essa autocorreção e não aguardemos o Senado Federal fazer esse tipo de mudança e alterar a lei do impeachment ou fazer nova lei do impeachment. Bom, vamos chamar a nossa repórter, então, Marília Ribeiro, para contar para a gente como é que foi a repercussão desse assunto dentro do Congresso. Oi, Marília, muito boa tarde, bem-vinda ao Contexto. Oi, Neila, obrigada, boa tarde a você, ao Felipe, a todos que estão na nossa companhia nessa quinta-feira aqui no Contexto Metrópolis. Pois é, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, acabou pegando os parlamentares de surpresa. A decisão foi ontem pela manhã, na quarta-feira, dia em que o Congresso está cheio, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, Neila. E como você bem disse do Contexto, dentro da Câmara dos Deputados, nós tivemos uma reação quase que imediata à decisão do ministro Gilmar Mendes. Isso porque estava acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, e lá eles votaram, então, aprovaram o projeto monocráticas, ou seja, decisões como essa que foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, que deve ser referendada pela Corte nesses próximos dias. Então, nós tivemos aí uma reação já imediata da Câmara dos Deputados. Já em relação ao líder, né, já em relação ao governo, o líder do Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, o despacho feito por Gilmar Mendes é uma agressão ao Legislativo. Por outro lado, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro também se manifestaram contra essa decisão do ministro decano lá do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, Neila, essa decisão de Gilmar Mendes acaba afetando aí uma das principais pautas da direita, que é o quê? Colocar o impeachment de ministros da Corte em jogo, né, para ser votado dentro do Senado Federal. É importante a gente destacar que em 2026, 2/3 do Senado Federal eles serão renovados, as cadeiras serão renovadas, teremos novos senadores e até mesmo aqueles que tentam aí uma nova reeleição. Só que lá, é de lá do Senado Federal que saem essas decisões, pelo menos é o que saía, essas decisões voltadas a impeachment do Senado Federal. Então, de alguma forma, ela iria impedir aí uma das principais pautas levantadas aí pela direita, que é, de fato, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O líder da minoria, da oposição dentro da Câmara dos Deputados, o deputado Zucco, ele defendeu que a Casa avance com a proposta de emenda à Constituição. E que PEC é essa que a gente está falando? Ela foi protocolada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, já também como movimento imediato a essa decisão de Gilmar Mendes. Ela prevê que a competência para instaurar, conduzir e julgar processos por crime de responsabilidade seja exclusivamente do Senado Federal. Ela deve começar a avançar já nos próximos dias, porque se tratar de uma PEC, a sua tramitação ela é um pouco mais demorada, talvez isso não aconteça em 2025. Importante a gente destacar aqui também, Neila, que no meio de toda essa situação nós tivemos aí a Advocacia Geral da União se manifestando sobre a decisão de Gilmar Mendes, advogado-geral da União, Jorge Messias, também indicado a vaga lá no STF, no lugar de Luiz Roberto Barroso, que teve a sua sabatina suspensa. Ele acabou se manifestando aí para que Gilmar Mendes possa rever essa decisão que foi feita. E nesta quinta-feira, o Jorge Messias, ele esteve aqui no Senado Federal, ele caminhou aqui por alguns gabinetes. A gente até tentou, viu, Neila, conversar com ele, mas a gente nem conseguiu vê-lo. Ele passou ali pelo gabinete do senador Esperidião Amin, mas ele acabou saindo pelos fundos, a gente procurou, mas acabou não o encontrando. Outra atualização que a gente traz também aqui, Neila, é que um evento nesta
quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele acabou se manifestando também sobre essa decisão, disse que essa decisão de Gilmar Mendes é fruto da polarização política. Gilmar Mendes também participou do mesmo evento e ele disse que nega que essa decisão sobre o impeachment seja para blindar ministros, porque essa foi uma bandeira levantada principalmente por parlamentares da oposição. Eles falaram que com essa decisão o Supremo Tribunal Federal, ministros da Corte, estariam blindados sobre esses pedidos de impeachment. A gente destaca também, para finalizar, dentro do Senado Federal, nós temos cerca de 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Neila. Tivemos manifestação ontem do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que falou em plenário sobre esse assunto, né? Ele disse que essa decisão não é razoável e disse que, ao menos, os outros ministros deveriam se manifestar sobre esse assunto, que uma decisão que é tomada pelo Congresso e pelo presidente da República não pode ser derrubada por apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro, isso vai ser discutido no plenário da Suprema Corte, mas ainda assim, se discutida por todos os 11 ou 10, né? Agora temos 10 ministros por enquanto na Suprema Corte, ainda assim é um assunto delicado para ser discutido dessa forma, assim, nesse ímpeto pela Suprema Corte. A gente tem a fala do Davi Alcolumbre? Vamos assistir então. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né, professor? Nos autos da ADPF 1259. Se é verdade que esta casa e a sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao Supremo Tribunal Federal, também é que, nesta relação, haja reciprocidade efetiva e que seja igualmente genuíno, inequívoco e permanente o respeito do judiciário ao poder legislativo brasileiro, as suas prerrogativas constitucionais e a legitimidade das nossas decisões. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal. Muito menos, repito, muito menos por meio de uma decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever os conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. Tá aí a fala do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Ontem, de fato, o Congresso não ficou nada satisfeito com essa decisão. Eu vou agradecer a Marília. Marília continua lá na Câmara dos Deputados. A gente está vendo o Salão Verde atrás dela. Marília, obrigada por enquanto. Bom trabalho para você aí no Congresso.